Então, vamos lá, pessoal, para a nossa aula sobre as múltiplas percepções para a saúde e segurança no trabalho. Por que que a percepção é tão importante? Por que que eu resolvi fazer uma aula exclusiva só sobre esse construto? De fato, tudo que a gente percebe, a gente torna verdade, né? A percepção, ela é, portanto, uma porta de entrada de informações que vai acabar se tornando determinante do nosso comportamento, das nossas reações, das crenças que a gente estabelecer, e, óbvio, por consequência, o quanto eu vou desenvolver um comportamento seguro ou não. Então, vamos dar um tempinho para estudar só a percepção, porque realmente ela é bem importante. E com frequência acaba sendo um dos motivos de um inapto numa avaliação psicossocial. Então, essa aula, além da avaliação psicossocial, né, porque a percepção é um dos construtos que a gente avalia, ela também se aplica para quem estiver querendo pensar em treinamento, para quem quiser pensar em capacitação, em qualificação, em prevenção, enfim, de saúde e acidentes de trabalho, tá? Então, recebam esse conteúdo como uma forma de inspiração para pensar nisso. Eu gosto muito dessa frase de Sócrates, né? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. A gente, na medida que consegue dizer não sei, a gente se abre para o aprendizado. A gente cria condições para assimilar novas informações. Então, perceber o que não sei, perceber o limite da minha ignorância pode ser o primeiro passo para muito aprendizado. Vamos lá. O que é percepção? Ela consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas por meios dos sentidos. Então, vamos lembrar dos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, tudo que se obtém por meio desses sentidos é, então, recebido, interpretado, selecionado e organizado na nossa mente de alguma forma. A percepção pode sofrer interferência emocional, dependendo das experiências já vividas. Na hora de assimilar aquela informação que foi adquirida, eu posso promover distorções ou não daquele fato, dependendo das experiências que eu já tive. Quando o processo perceptivo se dá por completo, deve provocar uma mudança de comportamento. Então, é importante lembrar que percepção é um processo. Não é simplesmente enxerguei aquele copo, então, ok, não é tão simples assim. Tem etapas, né? Tem formas de acontecer, e a gente tem que entender, então, a percepção como um processo. Devemos considerar que o que uma pessoa percebe sempre será a sua realidade objetiva. Se eu percebo o meu ambiente de trabalho como seguro, eu vou, então, ficar tranquila e vou me sentir segura. Se eu percebo o meu ambiente de trabalho como sendo ameaçador, eu vou buscar meios de me proteger dessa ameaça. O comportamento das pessoas baseia-se na sua percepção de realidade, o que ela adota como sendo realidade. E aí vai depender de como ela percebeu essa realidade, o quanto foi uma percepção lúcida e real, o quanto foi fantasiosa ou imaginativa. A percepção é um processo individual. Por isso, existem muitas vezes discussões a respeito do que está sendo percebido. Um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro jeito. Um entende de uma forma, outro entende de outra forma. Então, a percepção é um processo individual que dificilmente vai ser 100% igual um ao outro. Sofre influências da cultura que estamos inseridos, né? Então, a cultura de país que a gente vive, a cultura de família onde a gente está inserido, a cultura de empresa onde a gente trabalha, né? Então, se, por exemplo, alguém for trabalhar sem capacete, numa empresa com cultura de segurança, aquilo vai ser chamado atenção, vai ser percebido imediatamente, né? Então, aquilo vai se destacar, né? Já dentro de uma empresa onde as pessoas não costumam usar capacete, não gostam, acham bobagem, aquilo não se destaca, aquilo não tem uma influência, aquilo não tem uma importância, porque virou lugar comum não usar o capacete. Então, a cultura onde a gente está vai, sim, ser determinante da percepção. É um processo e depende de algumas variáveis para que se conclua por completo. Então, a gente vai estar vendo tudo isso agora. A percepção seletiva, que essa todo mundo já ouviu falar em algum momento,
nos faz ver, escutar ou focar a nossa atenção em um determinado estímulo em função das nossas expectativas, sem ter em conta as informações restantes, né? Então, se eu saio para ir num shopping comprar um sapato, as lojas de calçados vão me chamar mais atenção, porque é isso que a minha expectativa é esta. As demais nem tanto, né? Então, a nossa percepção seletiva tende a nos levar a focar a atenção naquele estímulo que está de acordo com a expectativa que eu tenho. É uma interpretação tendenciosa e parcial da realidade, né? Ela é seletiva, influenciado por nossos valores e nossas demandas emocionais, que formam filtros para a assimilação dos estímulos, gerando assim distorções que resultam na realidade desejada. Uma interpretação tendenciosa, né? Então, se eu conheci um colega novo que foi contratado ontem, eu olhei bem para ele, não sei, não tive uma boa afinidade, assim, uma boa conexão, alguma coisa não me agradou nele. O que acontece a partir dessa tendência que eu estabeleço e dessa visão parcial? Por que uma visão parcial? Porque eu não conheço a pessoa na sua totalidade. Ela chegou ontem aqui na empresa, mas eu já olhei para a cara dela e já não fui com a cara. E aí? Então, ela é tendenciosa e ele é parcial com relação à realidade. Alguma coisa ela acionou com relação às minhas demandas emocionais que me fez criar esse filtro, né? Talvez porque eu tenha achado aquela pessoa muito parecida com alguém do meu passado, com o qual eu tive um conflito, então aquilo me fez, de alguma maneira, criar um filtro e já não receber bem essa pessoa. E a partir disso tudo, as distorções vão acontecer e vai se criar uma realidade que internamente eu desejei. Eu desenhei, eu me predispus a ela. Então, são as distorções da realidade, da percepção seletiva. O modelo de Posner, que diferencia a percepção da mensagem em 3 etapas, diz o seguinte: existem alterações atencionais, né? Então, a mensagem capta a nossa atenção. Existe o engajamento, que é o processamento a uma nova informação. E existe o desengajamento atencional, que é quando a percepção cessa para redirecionar a atenção para outros estímulos. Então, a percepção da mensagem passa por essas 3 etapas. A primeira, quando ela capta a nossa imagem. A segunda, quando a gente está processando uma nova informação. E a terceira, quando a gente então redireciona para algum outro estímulo, também dependendo das nossas demandas emocionais, das nossas tendências. Ocorrem 2 tipos de fenômeno. A natureza dos estímulos refere-se a aspectos sensoriais que nos fazem perceber alguns estímulos de forma mais intensa do que outros. Podem ser características do estímulo, como o tamanho, a cor, a forma, o movimento, a localização, ou o efeito surpresa, né? Então, claro que eu estou aqui agora com vocês. Se daqui a pouco começam a soltar foguetes na rua, fogos de artifício, obviamente isso vai me chamar atenção por conta do tamanho, da cor, do barulho, né, do efeito surpresa. Os aspectos internos do indivíduo, sobretudo as expectativas e a motivação, né? Então, isso também contribui para a formação desse processo de percepção da mensagem. Tendemos a interpretar mais intensamente o que esperamos ver ou aquilo que nos interessa. Isso pode ativar a atenção involuntária que prende a nossa atenção de uma forma instintiva. Então, se eu estou aguardando que o meu chefe venha fazer um elogio por um trabalho que eu acabei de realizar, eu vou ficar na expectativa e com motivação de receber esta mensagem, de perceber esta mensagem, né? E claro que quando ela chega atendendo a minha expectativa, eu tenho uma tendência de interpretar com mais intensidade, porque era o que eu queria, né? Isso pode ativar, então, a atenção involuntária, que vai prender a nossa atenção de uma maneira instintiva. Fenômenos comuns da percepção. A exposição seletiva, a gente só vê o que nos agrada, né? A gente só vê e escuta o que nos agrada. É aquela velha história, se alguém te chamar para trabalhar, tu te faz de surdo, mas se alguém te chamar para
ganhar dinheiro, todo mundo vai. Ah, me ajuda a fazer esse bolo. Aí eu não escutei o que ela falou. Ah, vem me ajudar a comer esse bolo. Aí eu vou correndo. Então, a nossa exposição seletiva faz com que a gente escute e veja só o que nos agrada. A atenção seletiva nos faz focar no que nos interessa, descartando o resto da informação. Então, eu estou olhando um cardápio num restaurante e eu não gosto de frutos do mar. Eu quero carne, eu sou muito carnívora. O que vai acontecer? Eu vou focar a minha atenção no que me interessa e eu vou descartar o resto da informação. Um exemplo bem simples. A defesa perceptual é quando a gente apaga do nosso campo seletivo aqueles elementos que nos ameaçam, que nos desagradam, que não nos interessam, né? Então, eu estou trabalhando com riscos ocupacionais, eu já estou cansada disso, eu não gosto mais disso, então eu tendo a apagar aquilo que eu não gosto do meu ambiente de trabalho e foco apenas naquilo que me interessa. Isso é bem perigoso. Ansiedade, medo e percepção andam juntos, né? Existe a ansiedade adaptativa, que é natural, normal, saudável e faz parte da vida da gente. A sua função é nos preparar para enfrentar um perigo ou uma situação ameaçadora real, né? Então, eu tenho uma entrevista de emprego, eu fico numa ansiedade que é natural ficar, né? Mas é algo que eu consigo controlar, que não vai me fazer mal. Mas a ansiedade patológica, essa sim surge em face de ameaças imaginárias ou supervalorizadas, quase sempre mal definidas. O que existe em comum entre as duas é o medo. Tem alguma ameaça que me faz sentir medo e esse medo gera ansiedade. Então, a diferença de uma e de outra é a intensidade desse medo, dessa ansiedade, o quanto ele tem de procedência na realidade ou o quanto ele é imaginário e fantasioso, e o quanto eu estou, de fato, supervalorizando aquilo e dando uma importância maior do que ele realmente tem. Então, a percepção pode estar, sim, impregnada pela ansiedade, pelo medo. A teoria dos 4 fatores do psicólogo Michael Eysenck diz o seguinte: a percepção tendenciosa de um estímulo específico, né? Então, ocorre quando a ansiedade é dirigida especificamente para um objeto ou um aspecto muito preciso da realidade e cria as chamadas fobias, né? Então, é quando se coloca uma tensão, uma energia, uma valorização exacerbada em cima de um determinado objeto, com distorções. Então, por exemplo, a fobia de altura, a fobia de lugares fechados, a fobia por aranhas, fobia por passarinhos, né? São exemplos, então, de uma percepção tendenciosa de um estímulo específico, caracterizada pela distorção, pela supervalorização e pela consequente formação de algum tipo de sintoma, de transtorno. A percepção tendenciosa do próprio corpo e de suas reações fisiológicas aparece quando o próprio organismo é o campo de batalha. As suas funções e respostas são vistas como um sinal de perigo. Isso leva ao transtorno da angústia. Então, a pessoa sente nela, né, aquela reação fisiológica causada por alguma percepção específica. A percepção tendenciosa do próprio pensamento e das ideias pessoais, né? Neste caso, o que é percebido como um risco ou algo ameaçador é o que acontece dentro da sua mente e provoca o transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido por TOC. Então, é algo que está dentro da mente também com distorções e supervalorização, gerando, então, uma sensação de risco ou de ameaça. E, por fim, a percepção global distorcida corresponde a casos em que a ansiedade é direcionada a todos os fatores listados, elementos específicos, o próprio comportamento, o corpo ou a mente. Quando isso acontece, ocorre o transtorno de ansiedade generalizada. Então, olhem como a percepção é realmente a porta de entrada, tanto para a saúde quanto para a doença, né? De que forma ela está acontecendo, que registros ela vem formando, que reações a esses registros ela vem formando e, por consequência, o comportamento construído a partir disso.
Então, é bem interessante a gente entender todos esses fenômenos no momento de avaliar uma percepção, porque com isso a gente consegue ter todo um conjunto de outras informações que são extremamente pertinentes aqui no nosso caso. Por que a percepção é importante em saúde e segurança no trabalho? As estatísticas têm apontado que grande parte dos inaptos na avaliação psicossocial decorrem de dificuldades em formação de homeostase, em estratégias de coping e em estresse. A homeostase, a gente já sabe, é uma não percepção de riscos, é uma negação dos riscos, né? Ela impede que a pessoa tenha uma consciência ao que ela está se expondo. Então, esse é o fenômeno da homeostase do risco. As estratégias de coping, que são as estratégias de enfrentamento, e claro que para haver estratégias de enfrentamento é preciso que se perceba o ambiente externo, enfim, a situação de emergência ou de acidente que já se estabeleceu, para que se desenvolva, então, aquela resposta de enfrentamento, aquela resposta resolutiva, que envolve também controle emocional. E também o estresse, óbvio, né? A gente sabe disso, não é uma novidade. O estresse como sendo também uma das razões de inapto, também por perceber estímulos em demasia, sem estabelecimento de limites, sem uma clareza sobre o quanto aquela demanda pode ser nociva para a sua saúde. Enfim, então a percepção, ela está presente nos principais motivos pelos quais as pessoas são inaptas. Então, requer da gente um detalhamento maior na hora de avaliar a percepção e também requer ações de prevenção, intervenções de prevenção voltadas ao desenvolvimento da percepção, certo? A importância da atenção na percepção, né? Qual é a relação da atenção na percepção? A gente recebe uma multiplicidade de informações constantemente, permanentemente. A informática nos trouxe isso, a internet nos trouxe isso, smartphones nos trouxeram isso. Então, é óbvio que não vamos conseguir assimilar, absorver, registrar todas essas informações. Algumas vão ser selecionadas, outras não, né? De acordo com critérios que vão ser subjetivos, objetivos, conscientes ou inconscientes. Critérios objetivos. Eu preciso desta informação para me capacitar para o trabalho que eu quero fazer. Então, isso faz com que eu vá atrás daquela informação e perceba ela. Critérios subjetivos. Eu gostei mais dessa área de atuação, me identifico mais. Então, esse critério subjetivo de identificação, de afinidade, de motivação, faz com que eu perceba e busque informações sobre esses temas. Critérios conscientes. Eu quero fazer avaliação psicossocial, então eu preciso aprender metodologia e conceitos fundamentais para poder desenvolver esse trabalho. É um critério consciente pelo qual eu estou indo em busca de informações. E os inconscientes, aí vem uma infinidade de possibilidades que faz com que as pessoas possam perceber informações. E aí vem demandas emocionais, vem história de vida, vem influências, inclusive, genéticas, né? Eu sou filha de advogado, então eu tenho tendência a perceber assuntos que digam respeito a essa área, porque eu fui criada num ambiente assim, recebi influências e tal. Então, tem muitas razões, muitos critérios inconscientes que nos levam a assimilar determinadas informações. A gente está vivendo um bombardeio de informações, né, diariamente, né, isso já é sabido. De acordo com a neurociência, hoje a gente recebe 5 vezes mais informações diárias do que em 1986. Né, se fez um estudo lá de 30 anos atrás. Em 2 anos, apenas 2 anos, o Google produziu um meio de acesso a informações maior que em toda a história humana, né? Não somos multitarefa, como acreditamos ser, principalmente nós, mulheres. A gente se exige ser multitarefa, a gente talvez até queira e goste de ser multitarefa. Então, eu trabalho, cuido dos filhos, cuido da casa e ainda penso nas minhas viagens de férias. Fazendo tudo ao mesmo tempo.
É uma crença que algumas pessoas trazem e ela não é real. O que ocorre é um fracionamento da nossa atenção que fica se desviando para focos diferentes que prejudicam os resultados do que a gente está fazendo e também a saúde, porque o nosso cérebro não foi feito para ser multitarefa, para ser multifocado. O estado de divagação, né, que se aprendeu na pandemia que meditação faz bem para a saúde, é um estado natural do cérebro. Praticar o devaneio traz de volta a saúde neural. Mas como vem sendo praticado o devaneio? Eu vou descansar, então vou pegar meu smartphone, vou ficar rolando tela lá no Google, no Facebook, no Instagram, seja onde for. Não é um devaneio. Parece que a gente está descansando, porque a gente parou de fazer aquele trabalho que se tem, né, por dever fazer. Estou fazendo isso porque gosto, mas não é devaneio, porque o cérebro não está descansando. Ele está, mais uma vez, recebendo informação atrás de informação, e isso não traz de volta a nossa saúde neural. O estado de divagação, ou a prática do devaneio, é representada pela meditação propriamente dita, que é o momento em que realmente o cérebro para de pensar, para de buscar informação, para de produzir sinapse, para se colocar num estado de descanso. Né? O cérebro também precisa de descanso, é um músculo que precisa de descanso como qualquer outro do corpo. Então, ele só vai conseguir isso através desse estado de divagação. Então, é interessante trazer essa informação para que a gente perceba que para que todos os processos perceptivos necessários em saúde e segurança dependem de uma mente descansada, certo? Essa informação aqui eu achei impressionante, achei interessante trazer mais a título de curiosidade. Estudo feito nos Estados Unidos mostra que as pessoas passam quase 12 horas por dia consumindo informação e leem ou ouvem mais de 10.000 palavras por dia. Em rádio, são 2,22 horas por dia, cerca de 10.646 palavras. No telefone, é quase 1 hora por dia. Em jornais e revistas, 0,6 horas por dia, cerca de 8.659 palavras. Olha que estudo interessante. Internet, quase 2 horas por dia. Provavelmente em bobagens, né? Nem sempre são coisas relevantes. Games, 1 hora por dia. Filmes, aí reduz um pouco, 0,03 horas por dia. CDs, MP3, Spotify, por aí vai, 0,45 horas por dia, meia hora por dia. E com TV, quase 5 horas por dia. É muita informação, muita. A gente não vai assimilar, a gente não vai dar descanso para a nossa mente. Então, descansar a mente para permitir uma qualidade perceptiva melhor é se afastando de tudo isso que está aí. Telefone, jornal, internet, games, rádio, TV, músicas, filmes, enfim, e pessoas também. A gente tem que ficar sozinho para descansar a mente. Os tipos de percepção, aqui eu acho que não tem grandes novidades, mas é importante a gente dar uma passada por isso. A percepção visual, a gente enxerga formas, luzes, cores, objetos. A percepção auditiva, a gente percebe timbres, altura, frequências, ritmos. A percepção olfativa, né, nos faz diferenciar odores. A percepção gustativa é através do paladar, que se associa às fontes de prazer e discrimina sabores. A percepção tátil se dá por meio da identificação de calor, de dor, de discriminação de texturas, de tamanhos. A percepção temporal, então, nos dá uma ideia de duração, de produção de ritmos, de simultaneidade. A percepção espacial combina outras modalidades, mas nos dá uma noção de distância e de espaço. E a própria percepção ou sinestesia permite a combinação de várias percepções, trazendo a noção de localização do corpo. Certo? Tem outros tipos de percepção também que é interessante a gente conhecer, por exemplo, a percepção de sintoma é aquela pessoa que se coloca em posição de vítima, ela só percebe problema, ela só percebe dor, ela só percebe queixas. Ela não procura a solução desses sintomas, ela deseja acentuar a percepção do sintoma, ela não quer aprender com aquilo
e ela usa uma atitude de racionalização, como se aquilo fosse para justificar algo. A percepção de necessidade é quando se quer respostas rápidas, se quer soluções para todos os problemas. Tem uma aprendizagem interessante acontecendo e também uma atitude mais racional. E existe ainda a percepção aspiracional, que é mais sofisticada e que faz com que as pessoas queiram saber mais sobre a solução, né? Então, não basta saber a solução, eu quero saber mais sobre ela. Ela quer resolver o diagnóstico além de um simples sintoma. Ela tem melhor autoconhecimento, ela se percebe com mais clareza, tem uma aprendizagem dupla e uma atitude intuitiva. Mas vamos lá, vamos agora levar isso tudo especificamente para a saúde e segurança no trabalho. Tem 5 enfoques específicos da percepção que a gente precisa dar atenção, tanto na hora de avaliar, quanto na hora de treinar para fazer prevenção. A percepção de si mesmo, eu preciso me dar conta de riscos psicossociais ou de fatores psicossociais incidindo na minha saúde. A percepção do outro, eu preciso me dar conta de que maneira o outro pode estar interferindo na minha saúde e segurança e eu na dele. A percepção dos riscos ocupacionais, então eu preciso de fato identificar o que ameaça a minha saúde e a minha segurança. A percepção do ambiente como todo, de uma forma mais ampla e mais dinâmica. E a percepção de consequências, né? Então eu consegui ter uma visão mais sistêmica, mais ampla, mais de futuro, e entender as consequências daquilo que está acontecendo agora. Vamos ver cada uma delas. A percepção de si mesmo. Estou falando aqui de autoconhecimento. Pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si, e, consequentemente, um ser humano melhor. Eu gosto muito desse conceito que vem da Sociedade Brasileira de Coaching. É um projeto ético, olha que bacana. Né? O que se busca é a realização de algo que leve a pessoa a se tornar dona da sua vida, condutora do seu destino. Né? Ou seja, eu estou em evolução buscando ser um ser humano melhor. É um conceito muito legal. Não pode haver julgamento, mas sim aceitação e respeito pelos seus limites. Então, se eu não consigo fazer alguma coisa, eu não tenho que me chicotear por isso. Eu tenho que aceitar, reconhecer, eu realmente não sou boa nisso. Né? Estabelecer um limite para mim mesmo e respeitar esse limite. A percepção de si deve resultar na autogestão, tendo em vista os resultados desejados. Quer dizer, não basta eu conhecer a pessoa que eu sou. Eu preciso agir sobre mim mesma para então sim me tornar condutora da minha própria vida em busca dos resultados que eu quero. A percepção de si mesmo, ela é formadora da autoimagem. Isso vai me levar a formar um conceito de mim mesmo. Implica em um processo de autoobservação, expansão da consciência, aceitação e reconhecimento de seus limites. Envolve conhecer nossas fraquezas, talentos, emoções, pensamentos e compreender como nossas reações acontecem. Por que eu me sinto como me sinto? O que deu origem a esse meu sentimento, essa minha emoção? Por que eu estou reagindo dessa forma? Ah, é esse meu sentimento que está me fazendo reagir assim. Mas será que essa reação é a que eu quero? Será que eu estou manifestando para o mundo o comportamento que eu quero? Ou será que eu devo reavaliar e modificar isso? Desta forma, construímos um caminho de desenvolvimento, na condição de guia, de condutora, escolhendo nossas reações, e não mais na condição de guiados que são levados por influências externas. Né? Aquela pessoa que não tem condução de si mesma, que se deixa influenciar pelo que está ao redor dela, tendo reações impulsivas, sem domínio de si, sem controle de si, sem conhecimento de si. Como é que isso se aplica à saúde e segurança no trabalho? Na medida em que a gente desenvolve a condição de ampliar a consciência de si mesmo, a gente permite a si mesmo prevenir acidentes e cuidar da própria saúde. Né? Como é que a gente pode estar promovendo esse autoconhecimento? Através de feedback, através de coaching, através da autoavaliação e da autoanálise, e através de conversas com o gestor. Por exemplo, por que não? Por que não pedir um feedback?
Por que não ter como as pessoas ao nosso redor a melhor referência da gente mesmo? Então, se eu quero me perceber, a melhor referência que eu tenho de mim mesmo é o meu entorno, as pessoas com quem eu convivo. O que elas me dizem, independente de eu concordar ou não, é indicador. Eu posso até achar, ter uma ideia diferente, mas se aquela pessoa me disse isso, ela tem algum motivo para isso. Então, eu devo ficar atenta, refletir e buscar aquela evolução que eu quero para mim. A percepção do outro, né? Por que isso é importante em saúde e segurança? Freud achava que o outro era percebido em função dos desejos, medos e anseios, que era uma projeção de demandas do inconsciente. E isso era o que lhe dava significado. Nesse sentido, na psicanálise, a percepção do outro é uma projeção de motivações e comportamentos inconscientes. Em se tratando de saúde e segurança no trabalho, a percepção do outro representa considerar a sua influência no relacionamento que eu tenho com ela, de forma a gerar prevenção de acidentes, observando como interfere no comportamento seguro. Então, por exemplo, se eu tenho um colega que gosta de conversa o dia inteiro e me tira a concentração do meu trabalho, eu já sei que esse comportamento dele interfere na minha saúde e na minha segurança. Eu preciso aprender a lidar com isso, por exemplo. Então, ao exercer o direito de recusa, né, que é uma lei que existe para nos proteger de riscos no trabalho, eu posso estar, através disso, aplicando uma aceitação pelo meu limite ou rejeitando o meu limite. Se eu não consigo exercer esse direito, eu possivelmente estou rejeitando os meus limites. Ao trabalhar em equipe, eu posso escolher entre uma atitude de cooperação ou uma atitude de competição. Então, isso também é, de novo, eu olhando para o meu entorno, percebendo o outro. Ao lidar com pessoas que julguem difícil, o que eu posso fazer? Ou ter uma atitude de tentar construir uma afinidade, uma condição de convívio minimamente razoável, ou eu posso optar pelo conflito. O que acontece na minha relação com as pessoas difíceis que eu conheço no meu trabalho? Ao dar limites ou corrigir um desempenho, eu posso receber do outro a abertura dele para receber o feedback que eu estou dando, ou eu posso receber dele uma negativa e um distanciamento. Né? Uma pessoa que daqui a pouco está trabalhando sem um EPI, e eu chamo a atenção dela. Que resposta eu vou ter dela? Abertura e aceitação? Ou uma negativa, me ofendi, não quero que tu te meta e me distancio? E ao informar sobre normas ou ações de segurança, qual é a reação que eu tenho do outro? De escuta ou de bloqueio? Ele não está cumprindo uma norma lá, a forma como ele está trabalhando, ele está pulando procedimentos. Eu vou chamar a atenção dele, ele vai me ouvir ou ele vai me bloquear? Então, a percepção do outro, junto com o meu conhecimento de mim mesma, me dá condições de construir um ambiente mais saudável e mais seguro. Como que isso se aplica em saúde e segurança? A percepção do outro irá determinar o quanto esta relação será promotora de saúde e segurança no trabalho. Neste sentido, esta percepção poderá ser estimulada através de treinamentos comportamentais que promovam o desenvolvimento do senso de cooperação de um time, através de coaching individual, de modo que desenvolver habilidades relacionais e ampliar o autoconhecimento, rodas de conversa para aproximar e estimular os vínculos entre os colegas, grupos de apoio para tratar de conflitos ou eventos traumáticos, reuniões de equipe para desenvolver caminhos comuns de construção de metas e objetivos, com enfoque em saúde e segurança. Então, tem meios de se desenvolver isso, né? Essas percepções, além de serem avaliadas lá já desde o início numa psicossocial, elas também podem depois serem desenvolvidas através de intervenções específicas. A percepção dos riscos. Ao tratar de riscos no trabalho, é preciso ter em mente os riscos presentes no ambiente,
riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, ou do indivíduo, os riscos psicossociais. Os riscos psicossociais vão ser as sobrecargas, as exigências, as pressões, relacionamentos difíceis, problemas familiares, dívidas, conflitos, tudo que possa prejudicar a saúde mental do trabalhador vindo das demandas externas, diárias, sociais. Estes riscos interferem significativamente na capacidade do trabalhador para lidar com os riscos da sua atividade. Então, a percepção dos riscos psicossociais interfere na minha capacidade de perceber riscos ocupacionais. Para que esses riscos sejam tratados de forma preventiva, é preciso que haja, antes de tudo, uma clara percepção dos riscos, e para tanto é necessário que algumas condições sejam observadas. Como é que isso se aplica em saúde e segurança? A percepção dos riscos pode se apagar com o passar do tempo, levando o trabalhador a um estado de acomodação, gerador de uma ideia ilusória e perigosa de que ele já está acostumado e já está tudo dominado e ele nunca se acidentou e ele não vai se acidentar. Então, a pessoa entra num piloto automático, como eu costumo dizer, e isto é a homeostase do risco. Ele adota uma postura de desatenção e, portanto, insegura diante dos riscos. Ele se acostuma, se acomoda. Para trazer de volta a percepção dos riscos ocupacionais, as ações mais eficientes são a retomada dos treinamentos de segurança na forma de reciclagem e um job rotation para troca de setor para ativação da percepção. Porque um mesmo ambiente, por um período muito longo, vai, de fato, apagar os riscos da percepção dessas pessoas. A percepção do ambiente trata sobre a consciência clara e lúcida sobre a cultura e o cenário vigente. Quando a gente fala em ambiente, gente, a gente está falando de tudo que tem ao redor. Nesse momento, a gente está tendo aqui, hoje é dia 10 de março de 2022, a gente ainda tem um cenário de pandemia, a gente tem um cenário de guerra se formando do outro lado do planeta, que atinge a todos nós, a gente tem uma insegurança econômica muito grande. Então, isso precisa ser considerado, além de, é claro, a cultura organizacional e a cultura familiar. Ou seja, a assimilação das informações que trazem as características e a identidade do ambiente em que se está inserido. Essa percepção poderá trazer bem ou mal-estar, valorização ou desvalorização, satisfação ou insatisfação, medo ou segurança, confiança ou desconfiança, esperança ou desesperança. Do mesmo modo, essa percepção do ambiente será geradora de algum julgamento e, em alguma medida, trará adaptação ou não, sentimento de pertencimento ou não, aceitação ou rejeição. Então, a condição de segurança psicológica que a gente sabe hoje que é fundamental, ela blinda a saúde das pessoas, né? Ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser percebida, o quanto ela é presente no ambiente ou não. A percepção do ambiente pode acarretar em identificação com este, revelando sentimentos de proteção, de inserção, de motivação e de segurança psicológica. Como é que se aplica em SST? O ambiente de trabalho pode ser percebido como saudável e seguro, ou doentio e ameaçador. Valoriza a saúde do trabalhador, né? Ou quer produtividade a qualquer custo. Prioriza a segurança ou prioriza a produção. Cuida da saúde do trabalhador ou cuida primeiro dos equipamentos. Protege a natureza ou protege o seu patrimônio. Segurança é um valor, ou segurança é apenas um setor. A segurança, ela precisa ser uma característica do trabalho realizado, e não simplesmente um setor de apoio. Esses elementos revelam a cultura e o ambiente, se está seguro ou vulnerável a acidentes. Como é que a gente pode perceber, então, a cultura organizacional? Quando ela não tem segurança psicológica, as pessoas não discordam dos seus líderes, elas sentem medo de assumir erros, elas relutam em dizer o que pensam ou o que sentem, buscam culpados, não se responsabilizam pelo que fazem,
não compartilham ideias, mesmo que elas acreditem que elas têm uma ideia muito legal, elas não compartilham para não se arriscar. Não fala dos seus problemas pessoais, porque ela se prende naquela crença de que os meus problemas pessoais precisam ficar em casa, e tem muito medo de arriscar. Diferente de uma cultura com segurança psicológica, que as pessoas apresentam as suas opiniões, assumem seus erros, sentem vontade em se expressar e se sentem encorajados a isso. Buscam soluções, são inovadores, são criativos, compartilham ideias e sentimentos, fala livremente sobre o que se passa em sua vida, vê desafios no lugar dos riscos. Essa é a grande diferença com relação ao ambiente e à cultura. Ainda sobre cultura. O amadurecimento do ambiente dependerá do quanto a cultura será permeável a reflexões e a revisão de seus valores, para que dessa forma seja capaz de evoluir. Para isso é possível valer-se de campanhas em saúde e segurança no trabalho, criação de políticas e estratégias voltadas à saúde e segurança no trabalho, implantação de boas práticas, geração de indicadores. Poucas empresas têm isso, né? Mas é extremamente importante gerar indicadores para que, de fato, se conheça esse ambiente organizacional, de maneira que traga mais conhecimento sobre a realidade organizacional. E abordar o tema saúde mental e segurança no trabalho como sendo um assunto de todos, de interesse de todos, sem estigma, sem mito, sem tabu, sem discriminações, discutindo a temática com maior simplicidade e desfazendo tabus que limitam a evolução cultural. E, por último, a percepção de consequência. Então, significa olhar para frente, pensar em perspectiva, observar as respostas possíveis a cada ação, seja ela falha ou não. Quer dizer, se eu não cuidar da minha saúde hoje, se eu continuar suportando sobrecargas imensas, exigências imensas, um ritmo aceleradíssimo, o que vai acontecer comigo lá na frente? Um burnout. Eu vou ter que me afastar para tratar da minha saúde mental. Saúde mental impacta em todas as áreas da vida, tudo fica prejudicado. Isso é uma percepção de consequência. O que eu fizer hoje vai impactar amanhã. Em última análise, representa considerar a última instância de seus próprios atos, considerar as variáveis intervenientes e, assim, todos os pontos de influência onde o processo em andamento possa ser revertido. Implica em um pensamento dinâmico, honesto e profundo, onde o indivíduo percebe a si mesmo, os elementos externos, intrínsecos e extrínsecos geradores de um resultado final. A percepção de consequência é a última instância realmente, porque começa pela percepção de mim mesma, a percepção do outro e a percepção dos riscos, né? Quando a gente tem essas primeiras percepções desenvolvidas, que depende só de mim, eu consigo ter controle das situações. Eu conheço a mim, eu conheço o outro, eu conheço o risco. Depende do coletivo a percepção de cultura e a percepção de ambiente, né? Porque daí já não é só a minha influência que alcança. E isso tudo gera, então, uma percepção de consequências. Aí a gente já não tem mais controle. Então, é interessante a gente entender que as percepções básicas sendo desenvolvidas me dá mais condição de controle, me dá mais condição de ser condutora, construtora de um ambiente saudável, de um ambiente seguro. E a gente conclui, então, gente, dizendo que a percepção é um processo, não é uma coisa instantânea ou automática, depende de algumas variáveis para que aconteça, sofre várias influências também. Inicia pelo indivíduo perceber a si mesmo, para depois construir uma percepção do ambiente. Pode ser treinado e aprendido de forma intencional, a gente treina a percepção. Essa é uma boa notícia. Quer dizer, se alguém não foi bem numa psicossocial porque não tem percepção dos riscos ocupacionais e psicossociais, isso pode ser ensinado. Em se tratando de saúde e segurança no trabalho, representa um aspecto primordial a ser avaliado e desenvolvido. Deve-se atentar, sobretudo, à percepção de elementos subjetivos e de seus fenômenos no comportamento humano, para somente a partir disso alcançarmos melhores condições de saúde e de segurança no trabalho. Certo?
Essa aula, ela pode servir de inspiração, na verdade é o que eu gostaria, a minha expectativa é essa, que vocês se inspirem nesse conteúdo para levar para as empresas treinamentos, rodas de conversa, levar esse tema para uma reunião, para que se criem políticas, para que se desenvolva, então, uma consciência, a percepção é a primeira porta de entrada para uma consciência maior. E essa consciência é que vai nos trazer a motivação, a vontade, a determinação de mudança, de construção de novas culturas, de um mundo mais seguro, de uma vida mais saudável. Certo, gente? Então, agradeço a atenção de todos, espero que façam um bom proveito e até uma próxima oportunidade.